companheiros e companheiras, prometo defender os interesses do trabalhador brasileiro lá em Brasília. Prometo emprego e a garantia de comida na mesa do trabalhador. Votem em mim e terão um defensor de vocês contra o capital estrangeiro e contra a ganância dos empresários aqui deste país. Aos brasileiros e brasileiras de nossa nação, estou aqui para pedir humildemente o voto de vocês. Terão em mim o defensor da família brasileira e seus princípios majoritariamente cristãos contra o perigo da anarquia, o perigo daqueles que se dizem a favor do povo, querendo envolver a nossa sociedade em costumes que não nos representam. Quem é patriota e ama o Brasil, por favor, sigam-me nesta luta. Aquele político carismático que fala o que o povo quer ouvir, seja ele populista, seja ele conservador, está repleto de figuras em nossa história. E temos aqui o primeiro grande líder político que arrebanhava multidões e conquistava admiradores fiéis. Este foi Getúlio Vargas, e o movimento que o seguiu se deu o nome de getulismo. E 90 anos depois vivemos novamente esse fenômeno, agora com dois opostos: o líder ex-sindicalista e populista e o líder que prega valores claramente de caráter conservador e de classe média. Essa polarização política já vivemos muitas vezes e pós a saída dos militares do poder em 1985, se bem que mais diluída. Então não é uma novidade, mas se o debate de ideias é próprio de uma democracia, o que está acontecendo hoje é o contrário, onde o negacionismo, a crença cega, leva a discórdia entre amigos, entre familiares, e as opiniões diferentes não são respeitadas. O fenômeno desse populismo político aconteceu na Rússia soviética e nos Estados Unidos de JFK, mas aqui na América Latina parece bem mais recorrente, como Perón na Argentina e Fidel Castro em Cuba. Os presidentes da República Velha, 1894 a 1930, da elite cafeeira, não eram líderes populares, agiam a serviço da elite cafeeira e o povo ignorante e analfabeto era a massa de manobra. No período militar, entre 1964 e 1985, não havia essa figura política. Havia um chefe que determinava as regras de governo. Quem contrariava, sumia. Vou buscar aqui os equivalentes do atual bolsonarismo e do lulismo e entender os prós e os contras desse fenômeno. Lembrando que esse vídeo é apenas uma pesquisa sem nenhuma tendência ideológica ou partidária e qualquer indicação de apoio ao pano de fundo da política brasileira, seja de esquerda ou seja de direita, excluindo, como já foi dito antes, o período da oligarquia cafeeira e o período da ditadura aqui no Brasil. O getulismo. Getúlio Vargas era gaúcho de São Borja, Rio Grande do Sul, e veio na crista de uma revolução política. Afinal, as novas forças sociais já se faziam sentir no Brasil, e a velha oligarquia cafeeira já não era admitida mais. Além do que, esta se enfraquecera com a crise econômica mundial de 1929, o que derrubou o mercado de café. Em 1930, ele subiu ao poder em meio a contragosto. Segundo biógrafos, ele se incomodava com a exposição e a atenção do público, mas pegou o gosto do poder e se agarrou a ele o quanto pôde por 15 anos, sendo um virtual ditador no chamado Estado Novo. Prós.
O avanço da modernização industrial, que começava timidamente no começo do século XX, é sem dúvida os decretos-leis na área trabalhista. Até então, o emprego era sujeito a regras de seu empregador. Não havia férias ou assistência em caso de acidente no trabalho, e mesmo em caso de enfermidade. Era pegar ou largar o que o patrão oferecia, e muitas horas de exploração explícita do trabalhador. Criou o salário mínimo, a carteira de trabalho, onde consolidou as leis trabalhistas, o CLT. Ganhou com isso o coração do povo mais humilde, e nasceu assim o termo getulismo. Contra. Getúlio era um ditador. A imprensa era calada e os críticos ao seu governo sumiam. Pegou muito mal o episódio de Olga Benário, alemã de ascendência judia, mulher de seu opositor político, Júlio Prestes, comunista declarado. Mandou prendê-la e depois a deportou para a Alemanha nazista. Detalhe, ela estava grávida e morreu no campo de concentração de Auschwitz. Usava de muito populismo e demagogia e oculta a personalidade. Falava na rádio e se auto-engrandecia. Na Segunda Guerra ficou ao lado dos Estados Unidos contra seus irmãos siameses ditadores da Europa, Mussolini e Hitler. Quando os pracinhas voltaram da Itália sob aplausos do público, seu governo ruiu e teve de se retirar do poder. Voltou nos braços do povo nas eleições presidenciais de 1951 pelo Partido Trabalhista. Fundou a Petrobras e se declarou contra os interesses do capital americano. Foi pressionado por um adversário falador, Carlos Lacerda, que sofreu um atentado no episódio da Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Getúlio foi implicado como mandante do crime. Então, se recusando a abdicar, tirou sua própria vida com um tiro no coração. Sua carta de despedida encerrava assim: saio desta vida para entrar na história. Brizolismo. Assim como Getúlio, Leonel Brizola nasceu no Rio Grande do Sul, em Carazinho, interior do estado. Em 1947 tornou-se deputado estadual pelo PTB. Sua liderança trabalhista era inquestionável. Ele era combativo e incisivo em seus discursos. Tinha o forte sotaque gaúcho, que lhe conferia uma peculiaridade carismática. Em 1954, se tornou prefeito de Porto Alegre. E em 1958, governador de seu estado natal. Sofreu muita influência de Getúlio Vargas, seu conterrâneo. Migrou para o Rio de Janeiro posteriormente, onde, no então estado da Guanabara, hoje extinto, se elegeu deputado federal. Por suas posições trabalhistas associadas pelos militares ao comunismo cubano, teve que se exilar no Uruguai com o golpe militar de 1964. No exílio fundou o partido PDT. Voltou ao Brasil em 1979 com a anistia política e foi governador do Rio de Janeiro 2 vezes, em 1982 e em 1990. Faleceu em 2004 de infarto fulminante, aos 82 anos de idade. Deixou como legado o partido PDT, que ainda representa o seu fundador em suas bases trabalhistas e sociais. PROS. Produziu inúmeras escolas municipais no Rio de Janeiro e era uma grande obsessão sua a formação educacional das crianças. Ele, que fora alfabetizado por sua mãe em casa. Contra. Proibiu operações policiais em favelas no Rio de Janeiro e, à medida, fortaleceu o tráfico de drogas
e as facções, assim como as milícias. Era considerado um intransigente de esquerda, que não respeitava a democracia liberal. Era ferrenho em suas posições anti-Estados Unidos. E se fosse presidente, para alguns, seria um ditador, mais duro do que o fora o seu mestre Getúlio Vargas. Janismo. Jânio Quadros foi governador e prefeito de São Paulo nos anos 1950 e foi também um herdeiro político de Getúlio Vargas. Tinha como símbolo político a vassoura e uma música bordão que se tornou famosa e passava a mensagem de varrer a corrupção. Morou na Zona Norte aqui de São Paulo, onde tinha um reduto eleitoral mais fiel. Tomou posse como presidente em 31 de janeiro de 1961. Restabeleceu diplomacia com a União Soviética e a China comunista, em plena Guerra Fria. Foi pressionado pelos governadores com medo que o Brasil se tornasse uma grande Cuba comunista. Então, para espanto geral, Jânio renunciou em 25 de agosto daquele mesmo ano, de 1961, alegando a ação de, entre aspas, forças ocultas, na qual nunca esclareceu o que era e quem eram essas forças. Na época da ditadura, se exilou, voltando para o país com a anistia política de 1979. Prós. Aumentou o salário mínimo e, por conseguinte, o poder de compra do trabalhador, fazendo empresários chiarem com isso. Jânio fora professor de geografia e era muito estimado por seus alunos e reconhecidamente dedicado em seu magistério. Contra. Jânio usava um vocabulário rebuscado e por isso era considerado um pedante. Tinha fama de cachaceiro por beber aguardente. Foi considerado um covarde e, ao deixar o país na mão e renunciar, desrespeitando aqueles que tinham votado nele. Em sua última gestão como prefeito de São Paulo em 1985, foi acusado de corrupção, embora nada tivesse sido provado. Jânio era um prato cheio para sátiras, pelo seu jeito e maneiras peculiares de se portar. Ele faleceu em 16 de fevereiro de 1992, de derrame, e com sua morte morreu o chamado janismo em São Paulo. Superior ao total de emissões realizadas no governo de Juscelino Kubitschek. Ele conclui: a renúncia ficou para o Brasil mais cara do que a construção de Brasília. Eu gostaria que o presidente refutasse esta afirmação ou negasse a afirmação de Clemente Mariano. Eu não posso refutá-la nem negá-la. Onde se encontra escrita essa informação? Está aqui o livro. Muito bem. Está aqui o livro, página 304. Depoimento de Carlos de Lacerda. Ah, sei. Está dispensado. Está dispensado da citação. Não, mas Está dispensado da citação. o fato, ele cita. Porque o senhor acaba de querer citar as escrituras, valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Está dispensado. Não quero ouvi-la. Mas eu não quero ouvi-la. Eu não quero ouvi-la. Pô, mas o povo tem direito de saber. O povo tem o direito de comprar esse livro. Ele O povo transcreve tem o jornais. direito de comprar esse livro que o senhor comprou. Onde foi Um serviço aqui à democracia. Falando os dois ao mesmo tempo, o microfone só Pois aceita sim. um som ou nenhum. Eu já disse, o autor é o Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda. Candidato Franco Montoro. Malufismo. Paulo Salim Maluf, natural do estado de São Paulo, capital. Em plena ditadura foi governador do estado
entre 1979 e 82 e prefeito entre 1969 e 71. E pelo voto de 1993 a 1996 e 4 vezes deputado federal. Suas tentativas de ascender à presidência, eleição indireta em 1985 e por voto popular em 1989 falharam. Ao contrário dos 3 políticos anteriores que comentei aqui, Maluf só tinha grande influência em São Paulo, onde se concentrou seus adeptos mais fanáticos. Ele representava a classe mais alta, a classe média, os empresários, íntimo colaborador político dos militares. Fez parte da Arena, partido de situação e fantoche desse regime. Leonel Brizola o chamava de filhote da ditadura, mas seu prestígio entre os paulistas era tal que até entre as classes mais pobres ele tinha apoio, tanto que foi eleito prefeito por voto direto e 4 vezes deputado federal, como citado antes. Prós construiu grandes obras públicas na cidade de São Paulo, a qual sempre se gabava, e que facilitaram a mobilidade urbana da cidade, como as marginais Pinheiros e Tietê, o elevado Costa e Silva e o túnel Ayrton Senna. Contra, o bem que ele fez para a cidade teve uma mão dupla, pois sempre se suspeitou que ele superfaturava obras. Maluf era um político nato, muito bom com as palavras, tinha uma resposta para tudo e era ótimo de palanque. E também em frente às câmeras de TV se portava com desenvoltura. Mas uma hora a sujeira que ele escondia veio à tona. Em 2017 foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de lavagem de dinheiro. Foi provado que ele usava contas do exterior para esconder 3 bilhões desviados de obras públicas da Avenida Roberto Marinho e do túnel Ayrton Senna em sua gestão da Prefeitura Paulista entre 1993 e 96. Em 2018, ele foi condenado pelo CTF por falsidade ideológica e eleitoral. Cumpriu pena em prisão domiciliar até maio de 2023, porém nesse ano teve suas condenações extintas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Seu filho, Flávio Maluf, herdou sua empresa, a Eucatex, e Maluf vive sua aposentadoria do alto de seus 92 anos de idade. Ele vive, mas o malufismo em si já se extinguiu. Só um adendo, ele está com 92 anos até a data da feitura deste vídeo. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da República e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença, não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. Não dá porque não pode. Não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Não lhe dou a parte. O senhor tem respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como está de malufista aqui dentro, né? Este debate... Tudo aí malufista! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Os que mamaram! Olá, gente. Como vimos nesse vídeo, o fã-clube a políticos
é antigo aqui no Brasil, muito antigo. Então, diferente de hoje, que há uma polaridade mais acentuada por ter dois políticos aí se digladiando, naquela época era 3, né? Porque Getúlio Vargas é mais antigo, né? Uma época anterior. Mas Brizola, Maluf, Jânio e até o Lula se digladiavam naquela época, trocando insultos, trocando farpas, ironias, e tudo pela mídia da época, né? Jornais, revistas, pela rádio, pela TV, né? Pela televisão. O que mudou hoje em dia, naquela época, não existia internet. Nos anos 80, a gente não tinha voz, a gente era espectador, né? Não tinha voz no jornal, não tinha voz na TV, não tinha voz no rádio, né? Então, hoje em dia, com a internet, como diz o escritor, historiador, filósofo Leandro Carnal, a internet deu voz a qualquer pessoa, né? Mas deu voz também, infelizmente, aos idiotas, né? E ele está certíssimo nisso. E dá a impressão que os idiotas são maioria, né, na internet. Uma pessoa comum, como eu e você, podemos alcançar milhares, até milhões de pessoas numa rede social ou criando até um canal no YouTube, né, um canal de opinião. Que Deus me livre e guarde, não é o caso desse canal. O meu foco aqui é a história. Então, eu quis mostrar com esse vídeo que esse fenômeno, como a maioria das coisas na história, é uma repetição, né? As coisas se repetem. É que as pessoas, elas esquecem, né? Elas esquecem desses fato que já ocorreu antes. Só essa internet que ela polarizou aí, esse embate aí entre quem é vermelho e quem é verde e amarelo, né? E as pessoas, elas estão brigando em família, tem amizade acabando, que acabou por causa de divergências políticas, porque ninguém escuta ninguém, né? Ninguém respeita a opinião de ninguém. Então, se você não acredita nem num lado nem no outro, os dois te odeiam, né? Falam que você é gado, falam que você é em cima do muro, alienado, falam um monte de coisa. Então, as pessoas pensam que todos são obrigados a concordar com a opinião delas, né? E se o candidato, quer dizer, se o ídolo dela, político, for fragado falando alguma besteira na internet, aí a desculpinha é sempre a mesma, né? Fake, né? É fake. E pior que agora com a inteligência artificial avançando, aí realmente vai se tornar difícil separar a realidade da ficção, do que é armado, né? Mas, por enquanto, eu acho que ainda dá para perceber, né? Então é isso, pessoal. Vimos agora, né, a comédia pastelão da política brasileira. E lembrando, a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!